Olá, pessoal! Nós vamos dar hoje continuidade ao romantismo no Brasil, porém estamos na segunda fase. Vamos relembrar que o romantismo, ele foi um movimento cultural e também estético e revolucionou as bases da arte desde o século XVIII do século XIX, né, entre o século XVIII e o século XIX. Relembrando, o contexto histórico do romantismo brasileiro, ele teve um marco inicial com a publicação de que livro? Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. E Gonçalves Dias também, um outro escritor bastante reconhecido. Nessa fase, a primeira geração é considerada como uma geração indianista, em que destaca o indígena, né, como um herói. Lembre-se também que ocorreu a chegada da família real portuguesa em 1808. Reclassificação do Brasil, que deixou de ser uma colônia de exploração e passou a ser um Reino Unido a Portugal. Ocorreu a criação da imprensa nacional, a consolidação do Rio de Janeiro como sede administrativa, a fundação do Banco do Brasil. E estavam ocorrendo diversas modificações físicas, políticas no Brasil e o questionamento do que é a identidade nacional. Nós passamos agora para o romantismo na segunda fase. E aí eu trago para vocês aqui uma pintura de Horace Vernet chamada O Anjo da Morte. Nessa fase do romantismo, a segunda fase da segunda geração, também podendo ser chamada, há uma forte tendência ao pessimismo, a algo ultrarromântico, um exagero sentimental, essa aproximação entre a morte e a vida. Né? A segunda geração do romantismo brasileiro é denominada ultrarromântica ou byroniana. Por que byroniana? Porque sofrem influências de autores europeus como Goethe e Byron. Então, são características europeias que foram difundidas aqui no Brasil também. Ok? Então, o contexto histórico do romantismo, como eu falei antes, é do período entre os séculos XVIII e XIX, que compõe um processo de ascensão da burguesia. E com essa classe dominante na sociedade, vale a pena destacar que há uma parcela significativa da juventude no século XIX que se encantou pela literatura ultrarromântica. Então, quais são essas características? O pessimismo, a dor existencial, o sofrimento, né? O isolamento também é muito forte. E um dos autores que nós podemos destacar aí seria Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu. Então, as atitudes anteriores que eu destaquei, elas são caracterizadas como o que ficou conhecido como o mal do século. Né? Assim sendo, por levar o subjetivismo romântico às últimas consequências, a segunda fase do romantismo no Brasil também é conhecida como essa fase ultrarromântica, uma geração ultrarromântica. E daí eu trago para vocês uma poesia de Álvaro de Azevedo, que foi um dos poetas mais destacados na época, chamada Soneto. Um soneto, na verdade. Né? Então, já da morte, o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece. E devora meu ser mortal desgostoso, do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter. Já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que o insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dai-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os seus olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Esse é um soneto de Álvaro de Azevedo, completamente intenso, romântico, destacando a vida, a morte, a dor da saudade, essa escuridade, essa escuridão, não é mesmo? Bom,
As atividades já estão no portal. Eu aguardo a resposta de vocês. Analisem outros poetas, outros escritores da época, tirem dúvidas. Nós vamos também ler alguns livros, vou destacar alguns livros, alguns romances da época, para que nós possamos estudar e fazer trabalho juntos, ok? E nos vemos logo logo, galera. Muito obrigada e até a terceira fase do romantismo no Brasil.